Olá para o senhor, olá para a senhora, muito obrigado pelo carinho da audiência. Agora o nosso muito boa noite, estamos de volta com mais um programa Fatos e Versões. E nós queremos agradecer todas as pessoas que estão conosco, exatamente, né? As pessoas que nos assistem todos os dias. É um programa que vai ao ar de segunda a domingo. E é exatamente por isso que a gente tem pessoas que já viraram os nossos telespectadores assíduos. Portanto, para nós é um prazer, um privilégio estar de volta com esse programa. Um programa que busca levar até você informações, trazendo aqui pessoas dos mais altos relacionamentos aqui de Mato Grosso e do Brasil, ou seja, informações que vão ajudar a você viver melhor e também se integrar ainda mais à sociedade. Muito bem, e nós vamos agora com o que vai acontecer aqui no programa. Vamos ter uma entrevista com o criador do programa Elege, Átila Pedroso de Jesus. Nós teremos as perguntas da população, exatamente a população perguntando, a população de Mato Grosso que faz parte do programa. Teremos também a voz dos bairros, numa matéria social, a comunidade da Fazenda de Cima, em Poconé, está conosco. E nós iremos daqui a pouco também mostrar para vocês. Na coluna cuiabana, vem aí Cuiabano, um povo festeiro, Dr. Gabriel Novis. Recordar é viver. Sempre fazemos aqui no programa uma canção que você, ao ouvir, você relembra da sua vida, relembra das coisas boas que aconteceram com você. E música é igual perfume, né? Perfume, quando você sente um cheiro de um perfume que relembra um momento ou alguém, é muito gostoso. Portanto, teremos hoje o Recordar é Viver e, finalmente, o Minuto de Sabedoria. Por que Minuto de Sabedoria? Porque é impossível fazer alguma coisa sem nos fortalecer espiritualmente. Esse programa é feito de pessoas que creem piamente em Deus. Você crê em Deus. Você é, acima de tudo, o resultado do milagre de Deus. Então, para nós temos sempre aqui o pastor, dessa vez, pastor Edivaldo Melo, da Igreja Assembleia de Deus, Nova Aliança, que vai fazer aqui o Minuto de Sabedoria. Portanto, o programa está cheio, está recheado e nós vamos já no intervalo e eu volto daqui a pouco. Tubarão Esportes, a melhor marca de material esportivo, os mais tradicionais times de futebol de Mato Grosso e ainda produtos personalizados como chinelos, mousepads, canecas e almofadas, jogos de camisa à pronta entrega, alta tecnologia e o que há de mais moderno na confecção de uniformes, abadás, bolas, agasalhos e estampas em geral. Tubarão Esportes, a força do esporte. Avenida da Liberta Ferreira da Costa 300, Santa Isabel, 3023-0333 e Avenida 15 de Novembro 576 Porto, 3054-4844. Na Fatex, agora você é a bola da vez. Na compra de uma casa do condomínio Passem ou Vivere, você ganha uma TV de 50 polegadas mais R$20 mil de desconto. Compre sua casa e assista os melhores gols. Construtora Fatex. Prometido, nós trouxemos hoje aqui o Átila Pedroso de Jesus, que criou o programa Elege e está aqui do nosso lado, mas nós já vamos agora com o release sobre o tema. Veja aí. A prestação de contas das campanhas eleitorais vem se tornando cada vez mais rígidas. A Justiça Eleitoral tem exigido crescente transparência e, sobretudo, detalhamento técnico nos gastos dos candidatos. Nesse contexto, o Elege se destaca no sistema tecnológico de acompanhamento e registro da movimentação de campanhas e se tornou o caminho mais seguro para a eficácia da gestão, sobre todos os aspectos. Para falar sobre a contabilidade eleitoral, o criador do Elege, Átila Pedroso de Jesus, será o entrevistado de hoje, do programa Fatos e Versões. Primeiro, eu quero agradecer você pela presença, de ter aceitado aqui vir conversar conosco e esclarecer um pouco mais sobre o cidadão, sobre esse programa Elege, né? Muito boa noite. Boa noite, Messias. Estou à disposição. Primeira pergunta, o senhor acha que o contador está preparado, o mato-grossense está preparado para essas eleições? Então, eu acredito que sim. Eu faço parte do Conselho Regional de Contabilidade, da Comissão Nacional, que está tratando da formação desses contadores, e já foram feitos 2 treinamentos e a gente vai fazer mais treinamentos no interior do estado a fim de qualificar e deixar esse contador pronto. Até porque
existe na resolução do TSE a obrigatoriedade do contador participar do processo de prestação de conta. Existe um curso? Vocês estão fazendo um curso? Como é que é? Então, esse é um curso... Ele é obrigado, você acabou de dizer que ele é obrigado a participar do curso, não é? Não, ele é obrigado, o contador é obrigado a participar das eleições através das prestações de contas. Então, o Conselho Federal, preocupado com isso, pegou profissionais espalhados no Brasil inteiro, e eu sou um deles, para a gente qualificar esses contadores. Eu já fiz esse curso aqui em Cuiabá, no Acre, Rondônia e Alagoas. Você está ministrando o curso? Estamos dando curso. Como é que está sendo a visão dos contadores em relação a esse novo olhar? Né? Na verdade, é um novo olhar, porque a eleição, buscando ser uma eleição limpa, e a gente vê aí as campanhas que o TSE faz a nível nacional, eleições limpas, chamando o cidadão para que ele seja responsável, para que ele não venda o voto. Né? Como é que os contadores estão recebendo isso aí? O contador faz parte desse processo agora, ativamente. Antigamente, até a eleição passada, ele participava de forma oculta, né? Porque ele não assinava, não se responsabilizava. Ele era alguém que pegava os dados e mandava, e colocava lá. E quando tinha um contador que participava, né? Se não fosse um leigo fazendo isso, né? E agora, nas eleições de 2014, o contador passa a participar ativamente. Penso eu, e a recepção dos contadores nos treinamentos que a gente tem feito, no sentido de que passa a ser uma responsabilidade, porém uma oportunidade de trabalho, de mercado, é mais uma porta que se abre, porém com muita responsabilidade, até porque o contador vai ser solidário às prestações de contas, né? Ele assina solidariamente em qualquer processo judicial? Na verdade, cada candidato é obrigado a fazer 3 prestações de contas, 2 parciais e uma final. E o contador, desde a primeira prestação de conta parcial, que é agora no final desse mês, já tem que estar participando ativamente. Isso é um ganho para a sociedade, porque o contador tende a levar o candidato a fazer uma prestação de conta mais adequada, mais correta, com todos os detalhes, e aí o treinamento serve para dar essa qualificação para os contadores. Você deu agora cursos fora do Mato Grosso, né? Como é que está sendo a receptividade desses cursos, desse trabalho que você leva até os outros estados? É fantástico, cara. A gente visita outros estados e o pessoal recebe bem. Eu, particularmente, nesses cursos, assumo o compromisso de auxiliar, então eu começo a receber ligação, consulta, e eu acho que é essa obrigação, eu, enquanto um dos formadores e qualificadores do Conselho Federal de Contabilidade, está passando esse conhecimento. Aproveitando a oportunidade, não sei se é possível, eu gostaria de deixar depois o meu contato para quem quiser ter acesso, os contadores que quiserem ter acesso a esse livro, que é um livro que o Conselho Federal, juntamente com a OAB, lançou, que tem todas as normas das eleições, tem manuais, tem modelos, tem sugestões, e a gente isso é gratuito, isso não é cobrado e eu tenho ele à disposição. A população, em uma enquete que nós fizemos, a pergunta é: você confia na prestação de contas das campanhas eleitorais? É a enquete que nós iremos rodar agora, veja aí. Você confia na prestação de contas das campanhas eleitorais? Não. Por quê? Porque nessas campanhas aí eleitorais, cada um puxa para sua sardinha. E é muito difícil você acreditar num político hoje em dia, né? Não. Eu não sei nem explicar por quê. Eu, por exemplo, se eu fosse votar, não teria, não. Deveria ser feito alguma coisa concreta, né? Para a pessoa saber que está fazendo alguma coisa certa, né? E é o que eu acho, é o que eu penso. Olha, eu não confio, não. Por quê? Porque aconteceu muita coisa já que a gente fica meio desconfiado das coisas, né? Ficar com o pé atrás, né? Vamos supor, né? Então, não confio muito. Todos os anos eleitorais, ao final, tem a prestação das contas, né? Mas eu acredito que vai ser tudo igual. Tem sempre alguém fazendo alguma coisa e vai ficar por isso mesmo. Eles vão prestar conta que eles quiserem. Conveniente. O que for conveniente. Com certeza. A gente sabe que as pessoas falam em prestação de contas. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Concordo com você. Não é? Concordo com você. O senhor quer saber? Explica pra gente. O que é uma prestação de contas de uma campanha eleitoral para você que vai votar, para você que vai escolher o seu candidato? É o momento onde o candidato
declara todas as origens de recurso, da onde que o dinheiro saiu, quem foi o doador, se foi do bolso dele, se foi do bolso da empresa, se foi do bolso do empresário, do amigo, né? Onde ele declara todas as entradas e todas as saídas de recurso de uma forma bem simples, né? O candidato é obrigado a abrir uma conta corrente específica para movimentar recursos de campanha. Então, se ele quiser botar o dinheiro dele, ele tem que tirar da conta corrente dele, colocar na conta corrente de campanha e dali fazer então, prestação de conta. É de conta corrente para conta corrente. Ele não pode chegar lá e falar assim, não, eu depositei do meu salário lá R$1.000 direto na conta de campanha. Não, ele tem que depositar na conta dele, dessa conta dele é que ele vai transferir para outra conta. Exatamente. Passa na conta de campanha e de lá você tem os gastos que a legislação permite. E aí o contador começa a participar ativamente desse processo agora, Messias, considerando o seguinte... Só para fazer um breve histórico, a prestação de conta começou em 1994, porém ela começou a ser eletrônica, formal, dentro de um sistema em 2004. Então, como eu vejo? Eu vejo que ao longo desse tempo, cada ano a Justiça Eleitoral vem se modernizando, ela vem acompanhando, vem melhorando, ajustando. E eu acredito que para 2014, muitos candidatos vão ser eleitos e não vão tomar posse, porque apesar da prestação de conta não ser ficha suja, não entrar na linha da ficha suja, dependendo da desaprovação de contas, o Ministério Público pede a cassação da diplomação. Da diplomação. Ele não é diplomado. Então ele ou caça o diploma, mesmo que ele tenha o diploma, caça o diploma. Então bastante cuidado os candidatos. E a Justiça Eleitoral, através do Ministério Público, já tem o pardal lá que vai estar denunciando. Então, tudo que tiver na rua tem que estar na prestação de conta. Basicamente é isso. As pessoas ficam falando em prestação de contas. A prestação de contas, ela prevê um bom governo? Ela prevê que o candidato vá fazer um bom trabalho? Existe alguma junção de uma coisa com a outra? Não, não existe nenhuma junção. Porém, eu penso que a partir das próximas eleições, já existe uma mini-reforma aprovada que vai entrar em vigor nas próximas eleições, os candidatos vão ter um pouco mais de dificuldade de fazer campanha, porque só poderão doar pessoas físicas. Então, na próxima eleição, acredito eu que vai ficar um pouco melhorado esse processo, porque hoje, querendo ou não, os empresários fazem a doação e vão querer um retorno depois. É óbvio que se o candidato conseguir fazer campanha sem recursos de empresários ou de empresas, é óbvio que ele se compromete menos e consegue fazer um bom trabalho depois. Você conhece a legislação eleitoral norte-americana em relação à doação de campanhas? Não conheço. Nos Estados Unidos a gente percebe que empresários doam, faz parte do governo. A gente viu, por exemplo, na reconstrução do Iraque, né, quando o Bush adentra no Iraque, que ele mata Saddam Hussein, né? E quem vai reconstruir o Iraque é todo um grupo que fazia parte das pessoas que o rodeava e de pessoas que sempre financiaram a campanha deles. Nos Estados Unidos é declarado televisões, as televisões são claras. Pagas. São pagas. A televisão, ela assume uma candidatura e diz, nós apoiamos fulano de tal. Né? No Brasil não pode ser feito isso. É totalmente diferente. Por que não copiar um país como os Estados Unidos, que é uma democracia de mais de 200 anos, de quase 300 anos de democracia. São 230 anos de democracia. Nós estamos aí, não temos 30 anos ainda de democracia. Nós vamos ter uma cópia de uma parte disso. O que vai acontecer a partir dessas eleições? Nós, através do nosso sistema Elege, que eu criei pela minha dificuldade, pelo trabalho, eu criei um software de gestão de campanha, e ele vai conseguir fazer a arrecadação de cartão de débito e crédito. Porém, o candidato tem que ter o apelo social. Se ele não tiver pessoas que gostam efetivamente dele, ele não vai conseguir arrecadar recurso. Né? Então, ele tem que ter serviço prestado, ele tem que ter um apelo social e aí, com certeza, ele vai receber doadores, vai estar no site do candidato, cumprindo toda a legislação, e nós vamos fazer isso através do Elege, que é o sistema que eu criei, que é um sistema de gestão de campanha, onde você acompanha todos os gastos, todas as despesas, porém, você acompanha as lideranças, as reuniões, quantas reuniões eu fiz, aonde eu fiz, aonde eu fui, vale a pena ir, não vale a pena. Faz parte desse projeto? Faz parte do meu sistema. Olha, todo esse gestão, do software, de gestão mesmo. Contratei candidato, contratei a Dona Maria lá do bairro tal para fazer campanha para mim. Quantas reuniões a Dona Maria fez? Espetáculo.
Quanto software como esse tem no Brasil? Só o meu. Tá rico. Não tô. Ainda não? Não, talvez um dia. Mas vai ficar. Mas assim, é um software diferente que eu, vivendo campanhas... Imagine você, eu fiz prestação de conta de campanha que a gente fez mais de 10 mil pagamentos. Como é que você faz 10 mil cheques, faz 10 mil pagamentos? Fica complicado, né? É difícil. E aí eu criei o software pensando nisso, só que aí eu fui ampliando. Eu fui vendo os defeitos, o que eu precisava ter numa campanha e está aí o Elege funcionando. É um software via web, fácil acesso, bem tranquilo. E qual que é o telefone para as pessoas entrarem em contato com o senhor? 6599810030 ou atila@e-lege.com. Não só por causa do Elege, mas cumprindo a minha função também de qualificador, falando sobre treinando, ensinando contadores a fazer prestação de conta. Tá, eu tenho as minhas perguntas, ainda mais algumas perguntas, mas como quem faz o programa é você e nos ajuda a pautar este programa, nós vamos para a rua para ouvir o povo, as perguntas que o povo tem para o nosso entrevistado de hoje. Veja aí. Como funcionava a prestação de conta no passado? Não tinha formalidade nenhuma. Era mamão com açúcar? Era mamão com açúcar, gastava, tirava do bolso, pagava, era uma bagunça. Ao longo dos anos, a Justiça Eleitoral vem se organizando, hoje é aberta uma conta corrente, o candidato ganha um CNPJ, ele só pode fazer campanha a partir da hora que ele tiver o registro de candidatura, CNPJ na mão, abertura de uma conta corrente e recibos eleitorais. Aí que ele pode começar a fazer a campanha. E todos os recursos têm que passar na conta de campanha. Ou ainda, e aí, o que tinha no passado? O candidato dizia o seguinte, eu gastei nada para fazer minha campanha. Eu fui lá e pedi voto, gastei sola do meu sapato e pronto. Hoje não existe mais isso. Porque mesmo as atividades estimadas, por exemplo, o carro dele que ele usa na campanha, ele precisa estimar a locação do carro e registrar na prestação de conta. Como doação dele. Como doação dele. Ele doando para a campanha. Ele doando para ele. Ele, pessoa física, doando para ele, candidato. E detalhe, esse carro tem que estar com a documentação toda em dia. Em dia. Não é? Exatamente. E aí, o carro está em nome da minha esposa, então é a esposa quem vai fazer a doação. Entendi. Tá? Entendi. Então, hoje em dia, antigamente era uma bagunça. Existia um tal de bônus que ninguém sabia de onde que ia, para onde que ia, ninguém prestava conta de nada e existe. Era a farra do boi, né? E hoje é público. O TRCE vai colocar lá quanto cada candidato gastou. E você, eleitor, vai ter a oportunidade de ver o quanto que o seu candidato está gastando. Será que o que ele está gastando é o que está na rua? É você quem vai decidir. Vai decidir. Eu tenho uma pergunta. Você, de repente, aí nós temos uns candidatos assistindo a gente. Façamos de conta, hipoteticamente, que um candidato definiu a candidatura dele e ele quer que o cidadão doe. Qualquer cidadão pode doar para uma campanha política? Qualquer um? O desempregado pode doar? Qualquer um, só que existem limites. A norma diz que pessoas físicas podem doar até 10% do rendimento do ano anterior, tá? Pessoas que não têm rendimento ou que têm rendimento isento ficam dentro do limite do imposto de renda, teoricamente, aproximadamente R$2.000 ele poderia doar. Pessoas jurídicas podem doar até 2% do faturamento do ano anterior. Se for pessoa jurídica que estava sem atividade ou iniciou atividade em 2014, não pode doar. Então essa talvez seja a maior função do contador, orientar do que pode e o que não pode. A primeira pergunta foi a Nilza, lá do bairro Despraiado. Obrigado, Nilza, pelo carinho aí da sua pergunta, pela participação ativa no nosso programa. Mas a Raquel, do 1º de março, também tem uma pergunta e é essa pergunta que nós iremos ouvir agora. Existe um limite de gasto nessas campanhas? Boa pergunta, Raquel. Existe limite, quem fixa esse limite é o partido no dia das convenções. Lembrando que isso é um teto, não quer dizer que ele vá gastar aquilo, que ele é obrigado a gastar aquilo. Nós temos candidato aí, candidato a governador, que registraram um teto de 35 milhões, 34 milhões e assim sucessivamente, cada um na sua candidatura. O partido fixa um valor, um teto para deputado estadual, para deputado federal, para senador e para governador.
Detalhe, esse teto, ele é o limite máximo. O que exceder, o candidato paga uma multa de 5 a 10 vezes o valor que exceder. Tá certo. Agora nós vamos no breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco com o programa Fatos e Versões. E nós estamos aqui discutindo campanhas eleitorais, ou seja, o que fazer para se tornar efetivamente candidato na parte de documentação. E daqui a pouco a gente volta. Na Fatex, agora você é a bola da vez. Na compra de uma casa do Condomínio Passem ou Vivere, você ganha uma TV de 50 polegadas mais 20 mil reais de desconto. Compre sua casa e assista os melhores gols. Construtora Fatex. Bem, estamos de volta com o programa Fatos e Versões e agora você começa a ter uma noção de que o contador terá uma importância muito grande na democracia brasileira, né? Mais do que nunca nesse momento, porque ele acaba sendo solidário, né? Em um possível processo e sendo responsável, né? Eu acho que quando você coloca a tua vida partidária, porque a vida partidária é toda uma vida, né? Sim. Você se torna candidato por causa de toda uma vida sua. Tá? E aí que entra o profissional, o contador. O senhor acha que para o contador, o contabilista, é um novo momento brasileiro? É um novo momento, é a consolidação do que a gente sempre desejou enquanto sistema, Conselho Federal e Conselho Regional, de valorização. O profissional de contabilidade sabe da responsabilidade que ele tem. O que eu digo sempre nos meus treinamentos, cobre bem pelos serviços, porque você vai ser exigido desta forma. Penso que um candidato não pode mais ser amador, já que ele se dispõe a ser candidato, que seja profissional, que faça o mais bem feito possível, da forma mais correta possível, com doadores da forma correta, com pagamentos da forma correta, sabe? Não se pode mais pagar com dinheiro, né? Não. Você tem que pagar com cheque. Com cheque. Cheque da campanha cheque sua. da campanha ou transferência em conta bancária. Quem recebe em dinheiro está recebendo dinheiro oculto, dinheiro escuso, que não está na prestação de conta. Entendi. Quem estiver trabalhando em campanha vai ter que receber em chequinho, um chequinho lá escrito assim, eleições 2014, o nome do candidato e o cargo dele. E detalhe, se você, por exemplo, vai trabalhar na campanha, tem que assinar a carteira? Não precisa assinar a carteira. Só um contrato de prestação de serviço e o recibo de pagamento. A Lei 9.504, que trata de eleições, ela dispensa e ela diz que é um caráter temporário, não tem isenção de tem toda isenção de imposto de renda, não tem INSS, é um pagamento simples. Combinou por 500, paga-se 500. Não é obrigatório pagar salário mínimo. Ah, é? Por outro lado, fica uma pecha de uma possibilidade de compra de voto, porque aí você pode contratar muitas pessoas e pagar 100, 200, 500. Então, bastante cuidado, porque o Ministério Público e o TRE podem entender isso como se compra de figurar, voto. A pessoa pode figurar responder como por isso. Isso, aí vai para o 30A, que aí perde o mandato, pede a cassação do mandato por abuso de poder econômico. Não existe uma regra muito certa, porém, não é admissível que um candidato gaste 10 mil e que o outro gaste 10 milhões para ser eleito, né? Tem um desequilíbrio, né? Mas tudo dentro da conta pago por cheque. Por exemplo, vou dar aqui uma possibilidade. Eu sou candidato a senador. Ok. Eu tenho aí um avião e comigo eu levo sempre 2 deputados estaduais. Okay. Candidatos a deputados estaduais. Okay. Sempre. Figurou que eles sempre estão comigo. Ok. Na prestação de contas, eles vão ter que colocar que usaram o meu avião? Eu vou ter que doar um percentual do meu avião, pessoa física, para o outro candidato. Isso tem que ser Ele vai ter valor. que fazer um rateio, ele vai fazer uma estimativa, porque a campanha não é só dinheiro ou transferência bancária e tal. Existe a parte que é a doação estimada em dinheiro. Então, se o senador ou o deputado está usando o avião dele para a campanha dele, ele precisa doar o avião, né? E tem um limite de doação pessoal também, não tem? O candidato doa 50% do patrimônio dele.
Ele pode doar até 50% do patrimônio Esse patrimônio dele. declarado. Declarado no ano anterior à eleição e declarado no ato do registro de candidatura. Entendi, Tá? entendi. Então ele doa. E aí, o que ele ceder, por exemplo, faz santinho, um lado é o governador, o outro lado é deputado estadual. Esse santinho o governador depois vai ter que doar, ele doa para o candidato a estadual e ele tem que fazer um recibo de doação. Existem algumas formalidades que a gente está abordando no curso, está explicando no curso. Menor de idade, trabalha em campanha política? Não existe uma lei determinada. Específica. Porém, entendo eu que acima de 16 poderia. Tá? Acima de 16 sim, abaixo de 16 nunca. O ideal seria 18. Abaixo de 16 configurou o quê? Já é menor, né? É porque não pode nem compra de voto porque ele não vota. Não Já é menor. Já é trabalho Mas de menor. deixa eu te fazer uma pergunta. Estamos falando aqui sobre prestação de contas, compra de voto. O senhor acha que nessa lei, atual lei, onde o contador, onde o advogado também é necessário que esteja ali né, assinando tudo, o senhor acha que existe brecha para burlar a norma? Essa de contratação de pessoas. Porque não fixa valor mínimo. Não limita a quantidade de pessoas. Não limita a quantidade de pessoas. Isso até essa eleição, porque na próxima eleição a mini-reforma pega. Ela limita um percentual do gasto com pessoas e tal, mas isso nós vamos falar em 2016. Entendi. Por enquanto, essa é a maior brecha. Porém, o Ministério Público e o Tribunal Regional Eleitoral vai acompanhar o abuso de poder econômico. Não é possível, por exemplo, que um candidato a deputado estadual contrate 30 mil pessoas. Comprou os votos. Não seria lógico. Comprou os votos. Comprou os votos. Não seria muito lógico. Prevê isso em lei? Não está escrito tacitamente. Pois é, mas quando não tá escrito, diz que os ausentes não podem reclamar. Quando não está escrito... mas não existe essa regra específica, não. Mas aí entra para a história do abuso do poder econômico. Como é que você contrata 30 mil pessoas, sendo que para ser eleito deputado com 20, 25, 30 mil, talvez você estaria eleito? Essa prestação de contas, né? O senhor disse que hoje ela não barra na ficha limpa. Não. Não barra. Basta prestar contas. Só prestar contas. Pode ter ela desaprovada. Teve as contas reprovadas, pode ser candidato igual. Pode ser candidato igual. Isso cai na próxima mini-reforma? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. O senhor tem estudado essa mini-reforma? Eu acredito que sim, porque não é admissível mais. A sociedade não aceita mais que um candidato tenha a conta reprovada e fique no mandato. Sabe? Por outro lado, é um alerta para os contadores que vão fazer e para os candidatos. Ter as contas reprovadas, dependendo da forma que tiver reprovado, o Ministério Público vai requerer a cassação do diploma. Tá? Então eu costumo dizer para os clientes dos quais eu tenho, aprovar com ressalva já está bem bom. Aprovou com ressalva já está bom? Já está bom. Vamos continuar com pergunta nas ruas. O povo continua querendo saber. Veja aí. Qualquer pessoa pode doar dinheiro para a campanha? Antecipei a pergunta dele, né? A pergunta. Mas o senhor pode responder de novo. Vou responder de novo, sem problema. Toda e qualquer pessoa física pode doar até 10% do rendimento auferido declarado para o imposto de renda no ano anterior. Quem não tiver declarado, ele está incluso dentro daquele limite de isenção por volta de 24 mil, 22 mil ao ano. E aí ele poderia doar, teoricamente, R$ 2.200. E para a pessoa jurídica, 2% do faturamento bruto do ano anterior, ressalvados empresas constituídas em 2014 que não podem doar e empresas que tiveram atividades paradas em 2013 e estão retomando em 2014 também não podem. Tá aí. Algumas pessoas, como ele disse, né, é preciso que dependendo, né, do que ela declarou, não é isso? Isso. No passado, né? No ano passado. Do imposto de renda. É o que ele vai doar agora. Exatamente. E a pessoa física, até quando ele pode doar? 10%. 10%. Pessoa jurídica? 2%. 2%. 10,2%. Mas tem uma discussão de que a pessoa jurídica não poderá doar para a campanha? Tem uma discussão? Próxima eleição. Na próxima eleição. Já existe uma lei encaminhada
mas o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que, como ela foi aprovada, foi publicada em janeiro de 2014... Não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. Isso, exatamente. Isso. Aí ela vai valer para ano que vem. Muito provavelmente, para 2016, pessoa jurídica não poderá doar mais. Mas o senhor concorda com isso, como cidadão? Eu não concordo, porque eu acho que a pessoa tem o direito de doar para quem ela quiser. E da forma que ela quiser. Não fere a Constituição? Fere a Constituição, aí é briga para os advogados. É uma discussão. Porém, a intenção do legislador, eu penso que é no intuito de inibir empresas financiando candidato, para depois elas hipoteticamente... A prostituição na política, a gente percebe muito aí, exatamente, né? O cara que tem uma construtora investe numa campanha, né, para poder ter para depois ele ter um dito benefício, exatamente, um possível benefício. E nós vamos continuar com as perguntas do povo aqui no programa. Veja aí. Eu quero saber, se a prestação de contas não for correta, o que pode acontecer? Se a prestação não for correta, o senhor acabou de dizer para nós aqui que basta declarar nessa eleição e pode ter conta reprovada que não enquadra na lei da ficha limpa. Isso. Porém, o Ministério Público, caso contas reprovadas e que o candidato, dependendo do tipo da desaprovação, eles passam a requerer a cassação do diploma. Por exemplo, se você percebe dolo aí, se tiver dolo, exatamente, você pode, aí o Ministério Público pode pedir. Se você percebe que não tem dolo, por exemplo, se foi um erro do contador, um erro técnico, por exemplo... Às vezes a gente chama muito de erro material e erro formal. Às vezes você está lá e, por exemplo, tinha uma despesa de R$30 na qual a gente não... Vamos supor que perdeu o recibo. Uma despesinha de R$30 de refeição. Não tem materialidade. Não tem como caçar não vou caçar um diploma por causa disso. Houve um problema. Agora, nós temos candidatos ainda de eleição 2010 que estão no mandato ainda, que tem processo sendo julgado porque cometeu coisa errada. Por exemplo, fizeram um chamado que a gente chama de cheque guarda-chuva, que você faz um cheque para pagar várias despesas, que nessa eleição é proibido agora. Tem que ser específico. Tem que ser específico e tem um fundo de caixa, mas limita a R$400. Porque o que os candidatos faziam? Ele fazia um cheque lá de 100, 200 mil reais e aí ele saía pagando, pagava Zé, Mané, João em dinheiro. E aí ele descumpria a regra. Então tem candidato que ainda pode perder mandato agora aí, ó, por esses dias ainda. Tem mais pergunta, produção? Tem mais uma pergunta? Tem mais uma pessoa que quer saber e vamos ouvir, veja aí. Olha, eu gostaria de saber se o contador que for conivente com o erro do candidato, se ele será punido. Solidariamente punido? Ele também vai pro pau, como diz o pessoal aí? Ontem lá em Rondônia, nós tivemos uma palestra fantástica de um juiz do pleno lá do TRE de Porto Velho, lá de Rondônia. E ele foi feita essa pergunta para ele lá e ele respondeu da forma que eu entendo mais adequada. O contador ele é responsável tanto quanto ele participou. Porque existe a possibilidade também do contador somente fazer a escrituração. Então vai lá, o candidato emitiu o cheque, o candidato pagou de forma errada, o candidato pagou sem recibo, o contador vai ser responsabilizado por isso? Não tem como. Por outro lado, se o contador, ele que emitiu o recibo errado, bom, aí ele passa a ser solidário, né? Mas eu penso, o Conselho Federal não tem uma regulamentação ainda para isso, mas o Conselho Federal vai ter que fazer e a comissão está estudando como é que vai punir profissionalmente, dentro lá do Conselho, como é que seria a punição para esses profissionais que cometerem esses dolos. Pois é. Um lado técnico, que é o contador. O outro lado é o político. O político de técnico ele entende muito pouco porque ele é o cara, ele é o produto. Numa campanha você está vendendo um produto e ele é o produto. Né? Ele não é obrigado a conhecer especificamente, foi por isso que colocaram o contador para ser solidário. Isso, né? Provavelmente. E quando existe aí isso vai direto para o contador que está acompanhando a gente.
quando existe uma briga entre o candidato e o contador. O candidato fala, não vou fazer isso. O contador fala, não, você vai fazer, precisa fazer. O que fazer para chegar a um denominador comum? Isso para você que é contador e está acompanhando a gente aí. Aí você se fez a pergunta, peraí, eu fui chamado para trabalhar numa campanha, chego lá, o candidato não vai querer fazer o que a norma diz. Ele faz o quê? Jefferson, o Messias, eu particularmente recomendo o que eu costumo fazer. Quando eu vou ser contratado, quando eu vou assinar um contrato, eu dou um treinamento. Eu e o candidato, eu e as 2, 3 pessoas ali da parte financeira do candidato, dizendo o que pode, o que não pode, o que pode, o que não pode. Primeiro que facilita para mim depois, e ele não pode alegar que ele não tinha conhecimento. Então na hora do contrato? Na hora do contrato eu acho que é a melhor hora. A regra é essa, a regra é essa, eu vou te levar a fazer o correto, eu vou... E aí, durante o processo, se caso ele não cumpra, ele quebrou uma cláusula contratual, você pode abandonar a campanha e foi. Entendi. Então seria um subterfúgio para você falar, olha, eu não tive responsabilidade, estou fora e tal, ele não quer cumprir a norma. Ele não quer cumprir. Cabe até uma denúncia, inclusive, para o Ministério Público. Olha, o cara não está querendo. O que o senhor diria, finalmente, aqui no nosso programa, para a comunidade, para a sociedade, né, que acompanha a gente e não sabe muito qual que é a importância, do contador numa campanha política? Importante dizer para o senhor e para a senhora o seguinte, discute-se muito corrupção no país. O Brasil tem sido um dos países mais corruptos do mundo. A corrupção que acontece no mandato, ela nasce na eleição. Isso. Um candidato que se compromete na campanha, né, acima do limite, a tendência dele é lotear o governo, colocar familiocracia no governo, transformar o governo e aparelhar o governo com essas pessoas que fizeram campanhas para ele. Então, é importante dizer que para fazer correto, é preciso começar correto. Perfeito. Seria isso? Perfeito. Átila? Contador está em busca de eleição limpa, de fazer o processo correto, adequado, de cumprir toda a legislação. Você, eleitor aí, escolha bem o seu candidato, veja se ele não está comprando voto aí no seu bairro. Ele não pode oferecer nenhum tipo de vantagem, nenhum tipo de benefício em troca do seu voto. Seu voto não tem preço, você dá uma procuração pública para ele te representar. Ele vai falar lá em seu nome. Portanto, não venda o seu voto. Eu costumo dizer aqui, só fazer um adendo aqui, que a Dona Maria, o seu José, que vende o voto, ele mata o filho, que vende o voto na fila da eleição, mata o filho na fila do hospital. Perfeito. Né? Mata o filho com a falta de segurança pública. Isso. Na educação. Mata o filho por falta de educação. Isso então, quando você vende o seu voto, você não sabe o mal que você faz à democracia, o mal que você faz à vida do nosso Brasil, o mal que você faz à liberdade do nosso país. Voto não tem preço e o contador participa agora ativamente desse processo para dar clareza, credibilidade, prestações de contas mais claras, mais fidedignas, mais reais e de acordo com o que a norma determina. Bem, eu quero dizer que o papo para nós, para mim particularmente, foi extremamente gostoso e esclarecedor. A gente aprende em cada entrevista que nós fazemos aqui. A entrevista é gostosa, nós trazemos aqui grandes cabeças. Veja só, é mato-grossense, né? Cuiabano. Nós temos o privilégio de dizer que um cuiabano inventou um documento, um software, né, para levar para todo o Brasil. Fiquei sabendo agora que o assessor do Romário ligou para você para poder levar esse software para a campanha do Romário. Candidato a senador no Rio de Janeiro. Né, no Rio de Janeiro. Então é importante lembrar que é um cuiabano, a gente nossa, a gente daqui. Falei aqui com o Átila Pedroso de Jesus, criador do programa E-Lege, E-Lege. Muito obrigado, para nós foi um privilégio e eu tenho certeza muito grande. E foi muito enriquecedor a sua presença no nosso programa, tanto para mim, como apresentador, como também para o cidadão que está em casa acompanhando o nosso programa. Estou à disposição. Durante a campanha, se surgir algum debate, se surgir alguma coisa em relação à prestação de conta, nós poderíamos, após a primeira prestação de conta, trazer os números para a gente debater. E eu estou à disposição, essa é a minha função. Obrigado, Átila. Vamos continuar com o nosso programa Fatos e Versões. Mais uma vez agradecendo ao senhor e a senhora pelo carinho da audiência. Nós vamos no breve intervalo e eu volto daqui a pouco.
Tubarão Esportes, a melhor marca de material esportivo, os mais tradicionais times de futebol de Mato Grosso e ainda produtos personalizados como chinelos, mousepads, canecas e almofadas, jogos de camisa à pronta entrega, alta tecnologia e o que há de mais moderno na confecção de uniformes, abadás, bolas, agasalhos e estampas em geral. Tubarão Esportes, a força do esporte. Avenida Dalibert Ferreira da Costa 300, Santo Isabel, 3023-0333 e Avenida 15 de Novembro 576 Porto, 3054-4844. Na Fatex, agora você é a bola da vez. Na compra de uma casa do condomínio Passem ou Vivere, você ganha uma TV de 50 polegadas mais 20 mil reais de desconto. Compre sua casa e assista os melhores gols. Construtora Fatex. Bem, estamos de volta no programa Fatos e Versões e mais uma vez eu não posso deixar de agradecer o senhor e a senhora pelo carinho da audiência, os empresários que nesse horário assistem a gente, porque são pessoas que querem estar antenadas com os assuntos de Mato Grosso, com os assuntos de Cuiabá. Portanto, muito obrigado também à amiga dona de casa, aos jovens que estão acompanhando a gente. É importante lembrar que esse programa é um programa genuinamente mato-grossense e trata das coisas de Mato Grosso. Por falar das coisas de Mato Grosso, a gente vai mostrar agora, vamos mostrar agora os problemas dos bairros resolvidos. A Voz dos Bairros, depois que nós mostramos no programa passado, Fatos e Versões, esgoto a céu aberto no centro da cidade de Cuiabá. Olha só, foi consertado. Vamos ver? Veja aí. Vamos ver como estava o esgoto que incomodava demais as pessoas que trabalhavam aqui perto e as pessoas que passavam por aqui. Vamos observar. Isso é praxe dos administradores que já passaram por Cuiabá, que atualmente estão dizendo que estão administrando, né? Porque deveria ter uma fiscalização aqui no centro. A população cuiabana passando por isso, né? Por esse cheiro horrível. Vem no centro, né, para fazer visita, comprar nas lojas e passa por isso, entendeu? Tá horrível isso aí. À tarde ninguém aguenta ficar perto desse esgoto. E a prefeitura, a gente paga IPTU, eles estão todo mês cobrado, todo ano cobrado IPTU, e ninguém faz nada. Em plena capital, uma situação dessa que vocês estão vendo. E a gente que fica o dia inteiro aqui tem que aguentar esse mau cheiro, né? E o cliente? Cliente também, né? E ainda tem o risco de alguém derrubar uma água suja em você, né? Esgoto, né? E ver o que a prefeitura pode fazer, né? Que o IPTU é pago, não é pago para isso? Então, tem que resolver esses problemas. Século XXI, nessa situação, que época que nós estamos? A situação estava muito difícil, né? Agora nós vamos dar uma olhada ali. O Zé vai virar a câmera, ó. Pode virar, Zé. Vamos virando, olha só. Esta agora é a atual situação desta boca de lobo. Não sai mais aquele esgoto todo. E a população agradece. E depois que apareceu aqui no programa Fatos e Versões, as coisas mudaram. E os comerciantes também estão bastante felizes com essa situação. A mídia vem para eles resolver, porque no Brasil é assim. Só se resolve depois que aparece na mídia, né? Que pena que é desse jeito. Depois que vocês vieram, resolveu. Depois que o programa veio, né? Resolveu que a gente não aguentava mais o mau cheiro em pleno centro da cidade, né? E depois desse desfecho positivo, eu fico por aqui com mais um quadro Voz dos Bairros, programa Fatos e Versões, mostrando sempre o antes e o depois, a voz do povo na TV. Quero parabenizar, não sei quem foi que fez, se foi a prefeitura, se foi a CAB, sei que foi feito, né? Ou seja, demonstra a importância desse programa, demonstra a importância desse trabalho nas ruas, demonstra a importância do eco que vem da sociedade, demonstra a importância de que você paga os seus impostos e tem que ser respeitado, entendeu? Então um fato como esse aí, e a aversão que se dá ao fato, né? É a sociedade que está dando aversão ao fato. Nós estamos mostrando, só mostra para mim as imagens do local. Veja aí.
Olha aí, tá arrumado. E o nosso papel é mostrar o problema. Tem um problema aí? Olha, o telefone do programa Fatos e Versões à sua disposição. O Té vai aí, vai mostrar, sempre com o seu jeito macio, tranquilo, né? Mostrando o fato como ele é, não dando a versão que nós queremos que seja dado, não, senhor. O fato que nós mostramos, a gente mostra aqui, é a mesma versão. O fato para nós e a versão é uma coisa só. Por isso o nome do programa é Fatos e Versões. Tá certo? Portanto, entre em contato conosco, tá? Denunciando o problema do seu bairro, o problema da sua rua, que nós iremos mostrar aqui no programa e cobrar das autoridades a quem é de direito e resolver o problema para resolver o problema. Tá certo? Muito bem. Obrigado, Té. Tá aí, olha. Nós agora vamos com a matéria social, a comunidade Fazenda de Cima, em Poconé. Um abraço carinhoso ao meu povo do Poconé. Eu só quero deixar bem claro aqui o seguinte, esse programa está na TBO, tá? O programa está no canal 8. A TBO tem a sua história, uma televisão que merece o carinho dos cuiabanos e mato-grossenses, uma das primeiras televisões aqui de Mato Grosso. Vamos lá para Poconé, para a Fazenda? Vamos lá, veja aí. Vamos tomar um cafezinho? Um cafezinho da hora, um bolinho de queijo da hora. Aqui da Fazenda de Cima, Poconé. Aí para o programa Falta de Versão, que está uns indianos aqui. Tá dando apoio para nós, nossa comunidade, na nossa região. Faz muito tempo que não acontece isso. Agora que chegou a Falta de Versão para dar todo apoio para nós aqui, que nós tanto precisamos na nossa comunidade, na nossa região toda. Comunidade é Carrijo, Estrela do Oriente, Cavalo Branco, Lago Azul, Triângulo. Estão precisando muito de apoio aqui na nossa região. Um arrozinho, uma carninha de porco, uma carninha de porco aqui, caipira, tem a galinha caipira. Feijoada ali, os queijinhos da hora, os queijinhos da Fazenda de Cima. Os queijinhos. Eu sei que nós vivemos aqui na nossa comunidade, nossa região, é o queijo, o doce. Olha a paçoca, feitinho da hora. Isso é feito aqui mesmo? Aqui mesmo, socado no pilão. Né? Tudo caseiro, natural. Feito com vinho, com ovo caipira. E desse aqui foi feito o ovo, o bolinho de queijo. Tem o ovo caipira, limão caipira, manteiga caipira, a laranja ali caipira. Tudo natural, tudo da terra, né? O pilão aqui, fazer a paçoca, aqui que nós fazemos uma paçoca. Socar uma paçoca, fazer a paçoca. Tudo natural, não faz mal para nós nada, só faz o bem. Está vivo com saúde, graças a Deus. Esse aqui é o meu pai, também muitos anos, nasceu aqui também vizinho aqui na nossa comunidade. E sempre está aqui nós só trabalhando, desde 4 horas da madrugada está tirando o seu leitinho. E nós levanta 4 horas da madrugada. Então chega meio-dia, nós faz nosso quilo, nós faz nosso descanso. À tarde começa de novo o nosso trabalho. Agradeço muito esse programa por ter trazido para a nossa região toda aqui, a comunidade do Estrela do Oriente, do Cavalo Branco, do Triângulo, Lago Azul, comunidade Carrijo. A região toda aqui foi contemplada com o câncer alivino.
Olha, sinceramente, a gente lembra da mãe da gente, né? Eu lembro que nós tínhamos o rádio, a pilha, e eu vi o Zé Bétio, Arlindo Bétio, Oswaldo Bentil, né? Os grandes radialistas do Brasil. E aí, morando aí na fazenda, né? Quando a gente lembra de fazenda, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a família, né? É a mãe, é o avô, é aquele convívio, né? O Denil é um grande parceiro nosso aqui no programa, um grande companheiro. O Denil, a gente não esquece gente como você, não dá para esquecer, né? Porque a vida é cheia de pessoas e pessoas. Você faz parte das pessoas, do segundo que eu disse, tá? Do segundo, as pessoas que ajudam a construir todos os dias, tá certo? Então, um abração ao Denil. Bem, agora nós vamos com o Coluna Cuiabana, né? O Alain Delon cuiabano vem aí com o povo festeiro de Mato Grosso, Dr. Gabriel Novis. Veja aí. Cuiabano é um povo muito festeiro. Cuiabano adora festa. Cuiabano adora festa. Aqui se comemora tudo. Tudo aqui acaba em festa. Olha, todos os meses nós temos uma festa ou uma data que nós comemoramos com festa. Geralmente são datas religiosas, são datas cívicas, são datas familiares. E até o dia que não tem nada a comemorar, se comemora o dia que não tem nada a comemorar. Das festas realizadas em Cuiabá, a mais popular, sem dúvida alguma, é a festa de São Benedito. Muitos até confundem São Benedito como o padroeiro da cidade. Não é. O padroeiro de Cuiabá é Nosso Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Ele é o padroeiro. Mas, coitadinho, ele ficou obscurecido pelo São Benedito. Outros santos, assim, muito homenageados, são os santos juninos. E aí é o mês todo. Você começa com o Antônio, depois você tem o João, que é barra pesada também em festa. Aí você tem o Pedro e o Paulo. Nós temos, além dos santos, nós temos aquelas festas tradicionais cívicas, né? O 7 de setembro, nós já tivemos outras. Nós temos novamente uma festa religiosa aqui, da Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário. As festas religiosas, elas são muito festejadas em Cuiabá. Daí saiu a história do chá com bolo. Porque a festa religiosa sempre acontece tendo a missa de madrugada e depois o festeiro ele oferece o chá com bolo. Aí ficou chá com bolo devido às festas religiosas, que é uma das características do Cuiabá festeiro. Não existe festa em Cuiabá sem chá com bolo. Eu quero aqui agradecer essa figura importantíssima para a nossa história, para a nossa cultura, que é carinhosamente conhecido como o Alain Delon cuiabano. Os nossos agradecimentos, uma pessoa que conhece muito a nossa cultura e uma pessoa muito amada, né? Inclusive o povo pede muito a presença dele aqui no programa. Eu quero agradecer ao Dr. Gabriel Novis pela participação aqui no nosso programa, né? Que vem sempre nos enriquecer, mostrando a nossa história. Um povo tem que ter cultura. E a cultura é o costume de uma gente. E é o costume dessa gente que ele mostra sempre aqui no nosso programa. Bem, agora nós iremos com o Recordar é Viver. Cartola, as rosas não falam. Veja aí. Recordar é viver. Eu ontem sonhei com você. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas
Que bobagem as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Devias vir para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Recordar é viver, eu ontem sonhei com você. Bem, o Cartola é contemporâneo, né, dos grandes que a gente ainda se lembra, dos que ajudaram a construir a cultura da música brasileira como ela é, né? E é evidente, a gente sabe muito bem que a música brasileira não é só os agachadinhos, os lepo-lepo que nós temos por aí, com todo o respeito que a gente tem. A música, porque é música brasileira e todo povo merece o respeito. Mas nós temos aí qualidade, né? Haja visto o Cartola, tá? Então é por isso que nós estamos lembrando aqui dessa grande figura, o grande Cartola, que hoje nos deu aqui o ar da graça no programa Fatos e Versões. Eu estou no Canal 8, TBO. Estamos aqui com o programa Fatos e Versões todos os dias, tá? De segunda a domingo. E eu quero agradecer ao senhor e a senhora pelo carinho da audiência aqui no nosso programa. Muito boa noite. Olha, vamos agora com um minuto de sabedoria. É aquele minuto que a gente dá uma paradinha para tudo que está fazendo, para reverenciar quem realmente manda. E quem é que manda? Para nós é o grande Pai, o Mestre do Universo. Pastor Edivaldo Melo, da Igreja Assembleia de Deus, Nova Aliança. Obrigado, pastor. E é quem vai falar agora, neste momento, da palavra que nos conforta. Veja aí o Minuto de Sabedoria. Eu sou o pastor Edivaldo Melo, da Assembleia de Deus Nova Aliança, nossa ADNA. E nós estamos dando início ao Minuto de Sabedoria. Dentro da sabedoria, nós não poderíamos deixar de falar do sábio Salomão. O sábio Salomão, na sua leitura, na sua informação, no seu livro de Provérbios, no capítulo 24, o versículo 3, diz que com sabedoria se edifica a casa. Hoje nós temos uma crise muito grande dentro dos lares, uma crise familiar, e vemos grandes problemas ocorrendo, não só entre as famílias, mas também com os filhos, adolescentes. De um modo geral, podemos dizer que existe uma crise no seio de todas as nossas famílias. Mas o sábio Salomão diz que com sabedoria nós edificamos a casa. Mas o que significa sabedoria? Sabedoria é diferente de você ser um intelectual. E a Bíblia, através do sábio Salomão, ele diz aonde está essa fonte, quando ele fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Significa, portanto, que aqui está exatamente a nossa fonte,
que é o temor a Deus. Quando tememos a Deus, nós podemos ter a sabedoria para edificarmos a casa, a família, enfim, todos os nossos empreendimentos. Eu quero agradecer a vocês e, numa próxima oportunidade, nós estaremos com vocês. Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer você que ficou comigo até agora. Quero pedir desculpas se eu cometi algum agafe aqui no ar. E quero pedir que você continue conosco no próximo programa Fatos e Versões. Estaremos amanhã no mesmo horário, aqui no mesmo canal, na TBO Canal 8. Um grande abraço e nunca se esqueça, jamais se afaste dos seus sonhos. Acreditar é sempre necessário. E tenha fé. A fé poderá não mover a montanha, mas pode ter certeza, vai te dar força para você atravessá-la. Um abraço, fique com quem manda e até amanhã. Tchau, gente.